Retomando aqui os estudos bíblicos, hoje faremos o capítulo 2 de Eclesiastes. Se você não conseguiu acompanhar a primeira jornada lá de Provérbios, eu recomendo que você a faça, porque agora a gente está numa continuação desse assunto, desse tema, tá? E depois a gente continua conversando mais algumas coisinhas. Bom, hoje a gente vai fazer o capítulo 2 de Eclesiastes. Começa da seguinte forma. Eu disse comigo mesmo, vou tentar alegria e gozar o prazer, mas isso é também fugaz. Do riso eu disse, loucura, e da alegria, para que serve? Resolvi entregar minha carne ao vinho, enquanto meu coração se aplicaria ainda à sabedoria. Entreguei minha loucura, até ver o que é bom para os filhos dos homens fazerem durante toda a sua vida debaixo do céu. Então a gente sabe que Eclesiastes, ele, teoricamente, né, é escrito lá por rei Salomão, mas há algumas divergências nesse sentido, dizendo que pode ser que o estilo remeta a algum momento lá do cativeiro, entendeu? Esse é um estilo que já era utilizado, mas que pegaram algumas coisas contextuais. Enfim, isso é incerto, tá? E aí, aqui ele fala essa questão do vinho, né? Que tem a ver com os prazeres sensíveis, os prazeres da mesa, que também não são menores, né? Então ele vai discorrer um pouco sobre isso, né? As coisas que teoricamente esse homem, esse Eclesiastes aí, ele foi testando, eu vou seguir lendo aqui e depois a gente comenta mais um pouco, mas entender que ele estava nessa busca, né, do sentido, digamos assim, tá? E aí no versículo 4 ele continua. Empreendi grandes trabalhos, construí para mim casas e plantei vinhas. Fiz jardins e pomares, onde plantei árvores frutíferas de toda espécie. Cavei reservatórios de água para regar os bosques de árvores que germinavam. Comprei escravos e escravas e possuí outros nascidos em casa. Possuí muito gado, bois e ovelhas, mais do que todos os que precederam em Jerusalém. Então, assim, ele foi procurar, de repente, esse sentido, né, no trabalho. Então, você vê que era uma pessoa próspera, e aí ele fala que teve mais gado do que qualquer outra pessoa em Jerusalém. Aí ele segue. Acumulei também prata e ouro, riquezas de reis e de províncias. Arranjei cantores e cantoras, e o que faz as delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Ou seja, ele se entregou, se deixou, através dessa busca, né, ser levado por absolutamente tudo e qualquer coisa, sem pudor, digamos assim, né? Então ele acumulou riqueza, se dedicou bastante ao trabalho, se entregou aí às mulheres e tudo mais. E aí, seguindo, versículo 9. Fui maior que todos os que me precederam em Jerusalém, e ainda assim minha sabedoria continuou comigo. E é interessante, né? Aqui numa nota de rodapé tem que todas as riquezas não lhe desviaram a cabeça e não o afastaram de seu desígnio, procurar a sabedoria, né? Então ele continua naquela busca que a gente viu lá em Provérbios. Versículo 10. Tudo que meus olhos desejaram, não lhes recusei, nem privei meu coração de nenhuma alegria. Meu coração encontrava sua alegria no meu trabalho e esse foi o fruto que dele tirei. Ou seja, aqui ele fala que não se privou de nada, nada mesmo. Até ele pode ter se entregue aí a substâncias, alguma coisa nesse sentido, para tentar achar isso, né? Porque ele se colocou nessa busca. Mas aí ele diz que encontra a alegria no trabalho, né? E o fruto do trabalho. E aí a gente segue no versículo 11. Mas, quando me pus a considerar todas as obras de minhas mãos e o trabalho ao qual me tinha dado para fazê-las, vi que em tudo havia fugacidade e vento que passa. Nada há de proveito debaixo do céu. Ou seja, apesar disso, né, toda essa empreitada que ele faz aí, que ele busca, ele chega à conclusão de que nada é proveitoso, que tudo é fugacidade. E aí retoma essa ideia que a gente já tem previamente lá sobre Eclesiastes, né? Que ele fica nesse pessimismo, mas que depois, se você tem outros tipos de visão, que a gente vai comentando aí ao longo do nosso estudo, você pode ter outra perspectiva nesse sentido, tá? Mas é importante essa leitura. Versículo 12. Passei então a meditação da sabedoria, da loucura e da tolice.
qual é o homem designado desde muito tempo que virá depois do rei? E aqui é interessante, né? Tem uma nota de rodapé que diz qual é o homem. O texto está obscuro aqui, segundo a nota de rodapé. Isso me bota uma reflexão, né? Porque será que isso aqui é algum anúncio? Eu fiquei com essa ideia aí, não sei você. Mas enfim, seguindo. Versículo 13. Cheguei à conclusão de que a sabedoria leva vantagem sobre a loucura, como a luz leva vantagem sobre as trevas. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o insensato anda nas trevas. Simples de entender, né? Aqui é o bem e o mal. Mas notei que um mesmo destino espera a ambos. E ele começa a falar uma outra reflexão, né? Versículo 15. Por isso disse comigo mesmo, a minha sorte será a mesma que a do insensato. Então, para que me serve toda a minha sabedoria? Ele coloca isso em xeque, né? Então ele continua pensando. E concluí comigo mesmo que tudo isso ainda é ilusão. E aí, aqui nessa nota de rodapé, para que serve, né? Ele coloca a seguinte história aqui. O horizonte do Eclesiastes está limitado às realidades imediatas desse mundo. Interessante, né? E aí ele continua, no versículo 16. Porque a memória do sábio não é mais eterna que a do insensato. Pois que, passando alguns dias, ambos serão esquecidos. Tanto morre o sábio como morre o louco, né? Então, é aquela história, né? Todo mundo, no final das contas, seja lá quem for, vai para o mesmo lugar. Então, aqui é uma coisa bem existencialista, quase um pessimismo, se a pessoa não tem outras lentes ou outra visão, assim, como é que eu posso dizer? Espiritual da questão, entendeu? E aí ele está indo para a parte bem prática e, como colocou aqui na nota de rodapé, né, o horizonte do Eclesiastes está limitado às realidades imediatas desse mundo, né, esse imediatismo. Enfim, super atual essa questão do Eclesiastes aqui, né? E aí, seguindo no versículo 17. E assim detestei a vida, pois aos meus olhos tudo é mal no que se passa debaixo do sol. Sim, tudo é efêmero e vento que passa. Também se tornou odioso para mim todo o trabalho que produzi debaixo do sol, visto que devo deixá-lo àquele que virá depois de mim. E quem sabe se ele será sábio ou insensato? Então aqui entra de novo no novo questionamento. Fala, poxa, estou trabalhando tal e coisa, mas isso vai ficar para quem, né? E aí ele segue. Contudo, então ele fala assim, e quem sabe se ele, né, essa pessoa para quem ele vai deixar essas coisas, será sábio ou insensato? É uma incerteza, uma dor assim que ele está pensando. Fala, poxa, contudo, é ele quem disporá de todo o fruto dos meus trabalhos, que debaixo do sol me custaram fadiga e sabedoria. Também isso é fugaz. Então aqui é um questionamento forte, né? Mas aqui tem que estar... como é que você... Vou até mudar a questão. Como é que você responderia? Como é que você daria um conselho para alguém que está nessa questão aqui, nesse engodo aqui, nessa luta? Né? O que você falaria para ela? Enfim, comenta aqui. Versículo 20. E senti o coração cheio de desgosto por todo o labor que suportei debaixo do sol. Tá vendo como ele vai e volta, ele fica nesse lugar de contradição, fala, poxa, se o lance é o trabalho, os frutos, mas depois vai ficar aí, e aí ele fica desgostoso desse trabalho, porque, né, ele vai deixar para quem e fica nessa complexidade. De novo, o que você falaria para essa pessoa? Aí seguindo, versículo 21. Porque há homem que trabalha com sabedoria, ciência e bom êxito para deixar o fruto de seu ganho a outro que em nada colaborou. Também isso é grande desgraça. Também isso é ilusão e grande desgraça. Com efeito, que resta ao homem de todo o seu labor, de todas as suas azafamas. Não conheço essa palavra. Azáfamas. Acho que é assim que fala, tem um acento. Palavras novas, meu amor. Você vai estudando a Bíblia, do nada surgem umas palavras que você nunca viu na vida. Azáfamas. Não sei do que é.
Então, de todas as suas azáfamas, a que se entregou debaixo do sol. Né? Então, ele está questionando aqui o final da vida, as coisas, o processo da vida. Né? Muito interessante isso. Todos os seus dias são apenas dores, seus trabalhos apenas tristeza. Mesmo durante a noite, ele não goza de descanso. Isso ainda é vaidade. Olha que interessante ele falar vaidade. Mas calma, meus amores, essa história ainda vai mudar um pouco, tá? Não fica só nesse pessimismo aqui desse começo. Mas vamos seguir, ele fica nessa nuance, tá? Mas em alguns momentos ele oscila para o bem, oscila para, sabe? Pensa que isso aqui é meio que um tratado, um escrito de uma pessoa mais velha, entendeu? Alguém que já viveu bastante coisa, é uma coisa assim, já um escrito do final da vida de alguém, tá? Então isso é importante ter essa informação. Versículo 24. Não há nada melhor para o homem do que comer, beber, gozar o bem-estar do seu trabalho. Notei que também isso vem da mão de Deus. Aí, acabei de falar isso e aqui ele começa a mostrar mais ou menos um direcionamento. Vamos seguir, né? Não vou dar spoiler não, mas vamos lá. E aí ele fala aqui, olha que interessante, que as coisas boas, né, que provém do trabalho, do bem-estar do trabalho, são obras de Deus, né? Pois, 25, pois, quem come e bebe, senão graças a ele. Olha só que interessante. Aquele que lhe dá é agradável, aquele que lhe dá é agradável a Deus da sabedoria, ciência e alegria. Ao passo que o pecador, ele dá a tarefa de juntar e acumular bens. Olha que interessante. Que depois passará a quem lhe agradar. Isso ainda é fugaz e vento que passa. E aí ele diz aqui, ele retoma um pouco aquela história lá de Provérbios, né? Que Deus é agradável a Deus, a pessoa que dá, né, sei lá, sabedoria, ciência e alegria, que vive dessa forma justa e tal. Enquanto você ficar só na função de acumular bens e depois passar esses bens para quem quer que seja, é fugaz. Só que aí, olha que interessante, nessa nota de rodapé, ele coloca aqui, né? Ele fala sobre essa história de procurar sabedoria, alegria e tal, ou então acumular bens de outra forma. E quando ele fala aqui no final, isso ainda é fugaz e vento que passa, na nota de rodapé ele coloca aqui essa frase final, isso ainda é vento que passa. Essa frase parece ser um retoque feito por uma mão estranha. Eu acho interessante essas notas de rodapé, né? De onde que ele... É aí que você percebe que eu só sei que nada sei. Quando eu vejo as notas de rodapé, a inteligência humana alheia à minha própria cabeça, eu falo, realmente, cara, eu passaria batido aqui, não ia ter essa reflexão. Mas segundo a nota de rodapé, pode ser que esse final aqui da frase tenha sido um retoque feito por uma mão estranha. Olha aí, né? Enfim. Gente, já acabou aqui o capítulo 2. É rápido. Os capítulos do Eclesiastes são bem menores do que Provérbios. Por isso que vale super a pena você pegar esse livrinho aí e fazer, começar, de repente, seu estudo bíblico, começar a entender algumas coisas. É um livro que, poxa, entenda que Bíblia... Isso muita gente já sabe, mas de repente tem gente que não sabe. É um compilado de livros, entendeu? Então, Eclesiastes tem ali 12 capítulozinhos, é como se fosse realmente um livro, tá? Qualquer livro que você pegue aqui, vou ler Provérbios, é um livro, igual você pega, sei lá, um livro, pensa num título aí que tá em alta, só que a Bíblia são vários, tudo junto, entendeu? É quase um ensaio, assim, vários títulos juntos, é isso. Né? Então, se você nunca pegou a Bíblia para ler, eu estou fazendo esse esforço aqui, essas jornadas, para que de repente você possa se interessar um pouco mais e buscar esses livros que realmente são muito interessantes, tá? Se você de repente não comunga aí de qualquer tipo de religião ou crença, tarará, mas eu estou te dando aqui uma dica para a vida, que é muito bom. Eclesiastes é realmente muito bom, Provérbios, muito bom. Tá? E depois a gente ainda vai continuar fazendo outros livros aqui da Bíblia, provavelmente, mas eu escolhi, assim, começar por esses, porque eles sendo assuntos, assim, mais abrangentes, digamos assim, né? Mais próximo da realidade das pessoas, é possível que gere mais interesse nesse sentido, tá bom? Em breve, então, meu amor,
estaremos aí com o nosso capítulo 3 em algum momento, tá? Acompanha aqui. Um beijo e até a próxima. Qualquer coisa já sabe, manda mensagem aqui. Tamo junto, é tudo nosso. Abraços.